pessoal que gosta de Apocalipse, esse texto é chamado de o Apocalipse de Jesus. Os teólogos ou a teologia gosta de classificá-lo como sendo a parte apocalíptica da mensagem de Jesus Cristo. Começa mesmo, tem algumas coisas aqui no capítulo 23, mas começa especificamente aí no capítulo de número 24. E esse texto, ele veio por causa porque os discípulos de Jesus, depois de uma visita que Jesus fez ao templo, eles maravilhados com a construção. Era uma construção até então recente. O templo de Salomão tinha sido destruído, e depois eles tentaram reconstruíram esse templo, mas a reconstrução ali, promovida por Esdras, também tinha se perdido do tempo, e anos e anos se passaram, e eles conseguiram reconstruir novamente o templo. Já não tinha mais as dimensões do templo salomônico, também não seguia muito a ordem do templo de Esdras, mas ainda mantinha algumas características daquele templo. E eles tinham terminado a construção e Jesus tinha ido ao templo. Eles ficaram assim maravilhados e começaram a conversar com Jesus. Mateus 24, versículo 1, diz assim: ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: cautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. E então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Coloca para mim o versículo 22 agora. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vamos orar? Senhor bom Deus, não foi um livro de autoajuda que nós lemos, não foi um livro de filosofia que nós lemos a tua palavra.
E nós pedimos a tua ajuda do teu Espírito, para compreendermos aquilo que está além da letra, aquilo que está no teu coração. Ajuda-nos, abençoa-nos, consola-nos, edifica-nos, ó Deus, corrija-nos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estava eu assistindo esses programas aí de televisão, estou meio abismado com aquele negócio daquele menino e da família dele. Não sei muito bem como é que aquele vai terminar o desfecho daquilo. Acho que ninguém sabe também. Mas estou um pouco assustado. A gente está percebendo um aumento muito grande do desamor, da violência. A violência, a gente percebe ela quando ela bate na porta da casa da gente, né? Enquanto as coisas acontecem longe da gente, a gente quase nem a percebe. Mas de repente a gente é tomado e a gente mesmo passa a ser vítima dessa situação toda. E aí a gente passa a perceber como que o mundo está perigoso, como que o mundo está violento, como que as coisas estão fora do controle, como que as coisas estão assim, amedrontadoras. E lendo isso que a Bíblia chama de, ou que os estudiosos chamam de Apocalipse de Jesus, a gente percebe que de alguma forma isso tudo já estava previsto. Jesus percebeu e Jesus já falou e declarou que as coisas não iriam melhorar, elas iriam piorar. E se você ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo vai dizer lá que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, horrorosos, perigosos, infiéis. E ele faz lá uma descrição deste homem longe de Deus, deste homem afastado de Deus, e da maneira como ele viveria. Isso nos deixa assustados. Os discípulos, querendo saber do final, perguntam como é que vai ser, quando é que vai ser, quando vão acontecer essas coisas. E Jesus, ele fala de dois finais aqui. Fala do final daquilo que ele chamava de Estado de Israel. E ele mescla essas duas ideias, e a gente precisa fazer um esforço para separar o que ele está falando sobre Israel e para separar o que ele está falando sobre a igreja hoje. Mas a maior parte do que ele está descrevendo até aqui é sobre a igreja. Ele está dizendo que no final dos tempos seriam dias trabalhosos. Ele não diz o final, quando vai ser, quando vai acontecer. Ele apenas aponta sinais. Os discípulos perguntam, quando é que vai ser? Ele fala, olha, não, eu não vou falar quando, mas eu vou dar os sinais. Vou deixar as características desses últimos dias. Como é que as pessoas vão viver? E aí ele passa a mostrar essas características. Ele diz que haveria guerras e rumores de guerras. Tempos de muita guerra. E quando ele fala isso, ele não está falando apenas guerra de nação com nação, mas guerras mesmo, de pessoas, famílias. E aí depois ele separa, quando ele diz também nação contra nação, vão se levantar uma contra a outra. Os tempos finais são caracterizados por muitas guerras.
por mais maior esforço que possa existir, das Nações Unidas, dos países chamados desenvolvidos, é impossível celebrar uma paz, porque uma característica deste tempo final, um povo que está brigando, está sempre guerreando, porque o homem dos tempos finais é um homem egoísta, egocentrista, que só pensa em si mesmo, que não se preocupa em celebrar paz, se esta paz lhe custar alguma coisa. Mas Jesus fala que não apenas seria assim com o homem, mas a própria natureza estaria vivendo uma tragédia. Ele fala sobre o aumento de terremotos, ele fala sobre uma crise ecológica. E hoje, mais do que nunca, se sabe ou se convence a cada dia que o nosso mundo está envelhecendo, que este planeta está passando ou está a caminho de um colapso. Mas Jesus falou que o tempo dos fins seria desse jeito. Mas se não bastasse isso, Jesus também disse que os tempos finais, os dias finais, seriam caracterizados por muitos enganos. As pessoas seriam enganadas, facilmente enganadas. Muitos se levantariam dizendo-se Cristo, dizendo-se Messias, e uma turma enorme seguiria esse sujeito. Muitos falsos profetas se levantariam, ou se levantarão, ou estão se levantando, para ser mais presente. E esses falsos profetas acabam tendo muito mais aceitação do que aqueles que realmente falam a palavra. Esses que contam essas histórias com o objetivo de manipular, enganar, ludibriar, acaba tendo muito mais aceitação do que aqueles que querem a verdade, querem a palavra de Deus. Os tempos finais seriam assim. Mas não bastando isso, ele diz também que esses dias seriam caracterizados por traição. As pessoas iriam trair umas a outras sem nenhuma cerimônia. Enganaria uma a outra sem nenhum problema. Vocês estão conseguindo perceber o quanto real é esta palavra hoje? Jesus estava descrevendo o nosso tempo. Estava conversando hoje lá na casa do Eduardo com um rapaz lá que estava lá. E é engraçado, as pessoas sentam hoje em frente a uma televisão e torce para o cara que está traindo a esposa. Torce para dar certo para outra. É esquisito. Mas as pessoas sentam de frente a uma televisão e torce para aquele que está vingando. Uma pessoa que está vingando. A torcida é para quem consiga vingar mesmo. E aplaude. Nós colocamos hoje em dia as pessoas fechadas dentro de um ambiente, chamamos aquilo de show da realidade, e a gente fica assistindo de fora, eles brigando, se degladiando, e a gente fica rindo.
acho engraçado as pessoas mostrando o pior delas e a gente morrendo de rir. Jesus também estava falando que esses dias finais seriam também caracterizados por perseguição. E ele mesmo já tinha falado que aqueles que querem viver de maneira ímpia, de maneira pura, de maneira verdadeira, seriam perseguidos. Aquele que estivesse indo contra a correnteza, contra a maioria, sofreria perseguições. E é assim mesmo. Tenta ir contra a correnteza. Tenta fazer diferente no seu trabalho, no seu grupo de amigos, para ver se você vai ser aceito. Tenta fazer de forma que a Bíblia ensina. Estava vendo uma entrevista do pastor Cláudio, esqueci o segundo nome dele. Ele foi um programa da Band, Agora é Tarde, e aquele rapaz Danilo Gentili estava fazendo a entrevista, e eles brincando, fazendo chacota de algumas coisas, né? Ele até se saiu muito bem, mas eu estava pensando nisso, engraçado, né? Estão rindo dele porque ele está tentando falar alguma coisa que é o certo, que é a verdade. E eles morrendo de rir, parecendo que era uma piada. Não era uma piada. Eu sei que quando a gente percebe tudo isso, quando a gente vê tantas traições, amigo traindo amigo, família traindo família, quando a gente vê tanta guerra, tanta confusão, quando a gente percebe tantas catástrofes, tantos acidentes, bate no coração da gente até um desânimo. Puxa vida, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai fazer? Vai acreditar em quem? Vai conviver com quem? Vai aceitar quem? Vai se achegar a quem? Mas Jesus sabe, e Ele diz que os últimos dias seriam caracterizados exatamente por isso, por um esfriar do amor. O amor que nunca acaba, iria esfriar. Diminuir a temperatura. E no dizer de Jesus, se esses dias não fossem abreviados, e eles seriam abreviados, e eu confesso para os irmãos que ainda não entendo como é que pode abreviar dias. 24 horas são 24 horas, mas Deus é Deus, e a gente não duvida de Deus. Mas ele diz que esses dias, se não fossem abreviados, até os escolhidos não seriam poupados. Mas por causa dos escolhidos, por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, esses dias estão sendo abreviados. Estão sendo abreviados. Mas é exatamente por isso que Jesus, Ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O que Jesus estava querendo falar? Jesus estava falando o seguinte: olha,
Eu sei que vocês têm motivos os mais diversos para desacreditar, para permitir que a fé esfrie. Eu sei disso. Eu sei que se você olhar para o mundo, você vai ter motivos para permitir que a sua fé vacile. Eu sei que se você olhar para as pessoas, você vai ter razões as mais diversas para desacreditar no amor. Eu sei disso. Eu sei que você que está aqui sentado nessa noite, que está aí me vendo pela televisão, que está me vendo pela internet, tem uma história, tem um motivo, tem uma razão, tem algo que pode contar, que pode compartilhar, que justifique sua frieza, que justifique sua distância. Eu sei que todos nós teríamos e temos razões para desacreditar, razões para não termos esperança, mas Jesus está dizendo assim: mas não permita que o seu amor esfrie, meu irmão. Não deixe que estas coisas sirvam para te desanimar, para te fazer parar no meio do caminho. Não permita que o cenário pintado neste mundo, que as coisas que temos visto, que as coisas que temos vivido, que temos percebido, sirva para você desanimar de acreditar em Deus. Não permita isso. Continue com seus olhos em Cristo, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olhe para Ele. Se você tem motivo para desistir, olhe para Jesus, que tinha todos os motivos para desanimar de nós, mas não desanimou. Se você tem motivo para não acreditar, olhe para Jesus, olhe para Ele, que tinha todas as razões do mundo para desanimar, e não desanimou. Se você tem razão para não amar, tem motivos para que o seu amor esfrie. Se você tem uma história que justifique o esfriar do amor no seu coração, olhe para Jesus, que teve todas as razões para que o amor dele esfriasse em relação a nós, mas ele não deixou esfriar. Se você tem motivos para não perdoar quem te traiu, quem abusou da sua confiança, olhe para Jesus e persevera, porque aquele que perseverar até o fim, esse é que vai viver. Eu não te convido para olhar para o mundo, eu não te convido para olhar para as pessoas, eu não te convido para olhar para a situação, porque sei que se olharmos para tudo isso, nós nem estaríamos aqui hoje. Mas eu te convido a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Te convido a continuar acreditando. Quando você já não tiver mais motivo para acreditar, acredite em Deus. Te convido a continuar tendo esperança, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que tudo esteja indo contra aquilo que você esperava. Olhe para Jesus. A sua esperança tem um nome, e o nome dela é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A sua esperança chama-se Jesus.
A sua esperança não é o homem. A sua esperança não é a igreja. A sua esperança não é a sua família. A sua esperança é Jesus Cristo. Aquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Se você tem motivo para não crer mais, olhe para Jesus, e eu sei que a sua fé vai ser revigorada nessa noite, em nome dele mesmo eu estou falando. Se os motivos para o seu amor esfriar são muitos, olhe para ele. Ele sabe do seu limite. E esses dias terríveis que você tem que viver, que eu tenho que viver, ele tem uma fórmula de abreviá-los por sua causa, porque ele sabe até onde você pode ir. Por isso, nessa noite, eu te convido para renovar seu amor a Deus, seu amor às pessoas, seu amor à igreja. Te convido a renovar a sua fé em Deus. Como disse Jesus, tende fé em Deus. Te convido a renovar a sua esperança. O mundo, a tendência dele é de mal a pior, mas você tem Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Renova a sua esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje, de que você vai ver os seus aqui dentro servindo o Senhor Jesus Cristo. Renova a sua esperança de que você vai ver aquela vitória que você tem esperado e orado há tantos anos, ela vai acontecer. Renove a sua esperança de que você vai conseguir conquistar tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Renove a sua fé, porque quem te prometeu não foi um homem, foi Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Enquanto os irmãos vão estar cantando, eu queria que você orasse a Deus. Você está decepcionado com alguém? Você foi traído? E essa traição tem marcado a sua vida até hoje? Essa traição tem te atrapalhado a acreditar, em confiar? Diga para você mesmo: olha, em nome de Jesus, eu perdoo quem me traiu. Eu vou viver a partir de hoje acreditando. Você está aqui nessa noite, você abusaram do seu amor, abusaram de você, da sua confiança, e aí você se tornou uma pessoa toda armada, toda na defensiva. Qualquer pessoa que chega perto de você, você já fica com medo, já fica cheio de insegurança, já fica pensando o que está querendo, qual vantagem que está querendo tirar de mim. Essa pessoa deve estar querendo aproveitar de alguma coisa. Você está assim. Abaixa suas armas nessa noite, derruba esses muros nessa noite. Mas pastor, eu vou ser enganado. Provavelmente. Mas eu lhe asseguro que enganado é quem está tentando te enganar, não é você. Um dia eu estava na igreja em Mateus Leme, um homem chegou lá, um rapaz, e ele virou para mim e falou assim: me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu preciso ir para um centro de recuperação que tem lá em Patinga, eu estou com AIDS, eu preciso de tratamento e é só lá que eu consigo esse tratamento. Eu pedi o telefone desse centro de recuperação, ele me deu, eu não consegui falar, e eu olhei para ele e fiquei com uma dor, e eu falei comigo mesmo: eu sei que esse rapaz vai acabar me enganando. Perguntei para ele: quanto você precisa? Preciso de R$160.
tirei os R$160, botei na mão dele. Falei para ele: a responsabilidade agora é sua. A responsabilidade era minha. Quando você me pediu ajuda, estou passando para você. O que você vai fazer com o dinheiro é você. E ele foi embora. Anos passaram, anos. E eu mudei para Pará de Minas. E um dia eu estava lá na igreja em Pará de Minas. Chega um rapaz lá, com a mesma história, o mesmo rapaz. E ele não me reconheceu, porque eu agora estou muito mais bonito do que estava antes. Sem nenhuma ruga, muito mais gordinho. E ele contou a mesma história e eu fiquei olhando para ele. E ele falou do mesmo desespero e eu olhando para ele. Depois que ele contou tudo, eu falei para ele: você lembra de mim? Ele assustou: não. Alguns anos atrás eu encontrei com você. E você me contou essa história, eu te dei R$160 na sua mão. Ele assustou. E eu falei: você acha que você me enganou? Eu enganei o senhor. Eu falei assim: não. Eu continuei a viver. Daquele tempo para cá eu fiz mais um tanto de coisa. Estou bem. Agora você, como é que você está, rapaz? O único que foi enganado nessa história aqui foi você. Eu não fui nem um pouco enganado. Você é que foi enganado. Você está sendo enganado por essa historinha há muitos anos. Olha o seu estado. Olha como é que você está vivendo. Olha quem é você. Para com isso. Meu querido, se alguém tentar te enganar, não se preocupe. Não é você que está sendo enganado, é ele que está sendo enganado. Você nunca erra por acreditar. Você nunca erra por dar uma oportunidade. Você nunca erra por dar uma chance. Quem está sendo enganado é o outro que está acreditando nessa mentira. Então, se você foi enganado e isso serviu para colocar barreiras na sua vida, nos seus relacionamentos, derrube nessa noite essas barreiras em nome de Jesus. E não deixe de ser uma pessoa esperançosa. Não deixe de ser uma pessoa crente. Não deixe de ser uma pessoa cheia de vida. Não deixe de ser uma pessoa cheia de alegria. Eu sei que o mundo não nos oferece ambiente para isso, mas a nossa alegria é Jesus Cristo. Eu sei que a vida não nos oferece motivos para isso, mas a nossa alegria tem nome, é Jesus Cristo. Persevera, meu irmão, persevera. Você vai encontrar vida, e não apenas vida, mas vida com abundância. Continue com seus olhos em Jesus. Sempre vale a pena, sempre vale a pena. Aliás, é o que vale a pena. É o que vale a pena neste mundo de caos. É olhar para Jesus, é seguir a Jesus. É o que vale a pena neste mundo de traições. É o que vale a pena neste mundo de insegurança. É Jesus, é Jesus. Feche seus olhos, converse com Deus enquanto os irmãos vão estar cantando. Renove a sua fé nessa noite.